Boa tarde, galera do sexto ano. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam tendo aí uma quarta-feira muito proveitosa e perceberam o quanto o professor de vocês, ele é corajoso e destemido, né? Enfrentando aqui cara a cara com o dinossauro aqui. Então, assim, já perceberam que a aula de hoje ela vai ser interdisciplinar e eu vou falar da formação e da extinção e a evolução, né, dos dinossauros. Então eu vou colocar para vocês aí vários tipos de dinossauros, vou colocar um pouquinho da história deles para vocês, né? E aí, no decorrer da aula, a gente vai colocar um videozinho, uma animação, como sempre o professor faz, para que vocês possam se inteirar e se familiarizar um pouco mais, né, da história dos dinossauros. Nós vimos lá as eras, né, os períodos das eras geológicas, mas obviamente que não deu para ver com muita riqueza de detalhe, então hoje eu estou trazendo para vocês um pouco mais dos dinossauros. Dinossauros esses, né, que dominaram a Terra durante toda a era mesozoica e até hoje existem discussões aí, né, e pesquisa acerca da sua evolução, da sua reprodução e da sua extinção. Então vamos lá para que entendamos de uma maneira mais objetiva. No início da era mesozoica, vocês lembram que nós falamos da era mesozoica, né? Mais precisamente no final do período Triássico, né? Então, quanto que é isso, professor, mais ou menos? Aproximadamente 208 a 245 milhões de anos, né? Então, nessa época da era mesozoica, né? Ocorreu o aparecimento de animais que dominaram a Terra durante toda essa era. Esses animais eles ficaram conhecidos como dinossauros, né? Então, assim, com espécies pequenas, do tamanho comparável a de uma garanha aproximadamente, e outras que ultrapassavam aí cerca de 10 metros, né? Tamanho de um prédio de 10 metros aí, os dinossauros eles tinham o hábito de alimentares muito variados, sendo que algumas espécies elas eram herbívoras e outras carnívoras, né? Ou seja, já viram isso em história, mas o professor vai lembrar para vocês. Uns se alimentavam de insetos e anfíbios, né? E até mesmo outros dinossauros, tá legal? Então, assim, ainda não há nenhum tipo de comprovação científica, mas alguns estudiosos eles acreditam que algumas espécies de dinossauros eles eram endotérmicas. O que é endotérmicas, professor? Significa tinham sangue quente, assim como as aves e os mamíferos hoje em dia, né? Os mamíferos e as aves eles têm sangues quentes, né? Eu digo quente, mas é morno, né? E quando a espécie tem sangue quente, o nome que se dá é endotérmicas, tá legal? Então, assim, aproximadamente há cerca, né, de 65 milhões de anos atrás, os dinossauros foram extintos do nosso planeta. A teoria, existem várias teorias, mas a mais aceita para esse extermínio é que um asteroide com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, ele tenha caído sobre a Terra, provocando aí o que nós chamamos de colapso e, consequentemente, a extensão de todos os organismos vivos que habitavam a Terra. Tá? Então, assim, a gente vai procurar se aprofundar um pouco mais nesse assunto, né? Mas isso em outro momento. Nas outras teorias que falam aí da extinção dos dinossauros. Por enquanto, né, a que a gente tem mais estudo, né, mais ênfase para estudar é essa de que caiu o esteroide, né, com cerca de 10 quilômetros de circunferência e acabou com todas as formas de vida na Terra, tá legal? Depois no videozinho que eu vou apresentar aparecem outras, mas aí vamos lá ver, dar continuidade aqui à história dos dinossauros e vamos falar um pouquinho agora dos 10 fatos
né, citaram aí 10 fatos mais curiosos, né, dos dinossauros, da passagem deles aqui na Terra. Então, assim, é interessante, né, conhecer um pouco de um estudioso chamado Jack Horner. Ele é paleontólogo, né, renomado paleontólogo. E ele deu as bases científicas para uma versão cinematográfica, né? Ou seja, ele de tanto estudar, de tanto ele conhecer sobre os dinossauros, né, ele deu praticamente, ele foi consultado por alguns cineastas que queriam fazer filmes aí sobre os dinossauros. Esse Jack Horner, né, ele é muito conhecido e ele deu a sinopse aí para um filme, né? Então, quando ele fala, a primeira coisa que perguntam a ele, quais foram os primeiros dinossauros? Então, segundo esse cientista, ele crê que os ancestrais dos dinossauros representavam um grupo de répteis não dinossaurianos, chamados arcossauros, tá? E aí houve um processo de evolução durante o período Triássico Médio, dando origem então ao que chamamos hoje de dinossauro. Então os primeiros, portanto, eles teriam cerca de 233 milhões de anos, segundo esse cientista. O mais famoso de todos, e talvez um dos mais antigos dinossauros conhecidos, é o Staricossauro, tá? Ele é um pequeno terópode em formação, depois vocês vão ver no vídeo nessas espécies, chamado de Saurisquio basal. Ele é carnívoro, tá, gente? Se alguém encontrar por ele aí, corre, eu tô aqui, não é como um carnívoro, tá legal? Então ele era um semibípede, né, que teria vivido, segundo a cronologia padrão desse cientista, 231 a 225 milhões de anos atrás no Brasil. E algum material dele, né, segundo especialista, foi encontrado aí no Rio Grande do Sul. Então, gente, além disso, outros dinos terópodes, chamados assim, se destacaram, tais como um conhecido como Nanhandumirim, né, de 233 mil anos atrás, e o mais recente descoberto é o que nós chamamos de Gnatovorax. Esse Gnatovorax, né, ele existiu há cerca de 230 milhões de anos, ele também era um carnívoro, bípede, né, e assim, ele viveu há cerca de 231 milhões de anos atrás, tá legal? Então, o mundo, né, a gente diz, quando perguntavam para esse cientista, quantos dinossauros existiam na Terra? A gente, e esse cientista, ele coloca que o mundo perdido dos dinossauros, ele era muito amplo e diversificado, tá? Então os dinossauros, ao que tudo indica, eles eram coloridos, eles apresentavam esses coloridos aí da tela que nós colocamos de fundo, né? Não era não era unicolor, né? Eles eram coloridos, tá? E que mais que eu posso colocar desse cientista para vocês? Né? Eles eram descritos cientificamente com mais de 500 gêneros de dinossauro, embora algumas estimativas de gênero seja 1.500, né, para todo o período aí mesozoico. Então, se a gente levar em conta os 71% dos gêneros de dinossauro, 71% vai ficar aí catalogado como desconhecido. Quando as espécies, as estimativas, são cerca assim, de 2.000 espécies de dinossauros, tá legal? Então, apesar de alguns terem sido erroneamente classificados, né, tem um livro chamado Ascensão e Queda dos Dinossauros, onde um paleontólogo, né, ele diz que em algum lugar do mundo, uma nova espécie de dinossauro acabava de ser encontrada, o que acontece em média uma vez por semana ou 50 novas espécies por ano. Então, assim, tem um paleontólogo brasileiro que ele afirma que esses números de dinossauros são muito controversos, ou seja, são muito discutidos.
em virtude das incertezas das identificações. Ou seja, isso se deve principalmente a dois fatores, tá? Muitos restos de esqueletos incompletos, tidos como pertencentes aos dinossauros, eles podem, na verdade, tratar-se de resto de outros animais, né, que são semelhantes aos dinossauros. Além disso, muitos restos atribuídos a dinossauros de espécies diferentes podem constituir também partes diferentes de uma outra espécie, similares ou semelhantes aos dinossauros. Professor, e qual que era o tamanho dos dinossauros? Os dinos têm sido apresentados assim, em desenhos, séries e filmes como sendo criaturas enormes, gigantescas. Mas eles eram realmente grandes? O que os cientistas e estudiosos descobriram? Bem, eu sinto informar vocês, mas os dinossauros eles não eram tão grandes, tá? Uma pesquisa científica recente mostrou que a maioria dos dinossauros, a maioria, não que todos, a maioria dos dinossauros eram pequenas, como afirma aí aquele Paul Burrett, que é um paleontólogo do Museu da História Natural de Londres. Ele diz que nem todos eram enormes e apenas um pequeno número chegou aí a proporções gigantescas, como nós costumamos ver aí nos filmes e nas produções hollywoodianas, né? Então, portanto, a gente pode colocar que aquele filme de Jurassic Park, né, e Jurassic World, ele é apresentado como sendo do tamanho de um homem adulto, de estatura aí de 1,80 m. Então, mais uma vez, isso é pura ficção, tá? Porque aquele dinossauro do filme, na verdade, seria o Deinonychus, ou como chamam aí, Utahraptor carnívoro, né? E bípede também, da mesma família do Velociraptor, porém bem maior que ele. Professor, qual que é o dicionário mais veloz? Né? Dizem que o mais veloz é o Velociraptor. Ele é apresentado nas trilogias dos filmes, né, hollywoodianos como sendo muito alto e bem veloz. Mas tem outros detalhes dentro do filme que, mais uma vez, eu reitero para vocês, é apenas ficção. Tá legal? Então, assim, e o que eles comiam, professor? Novas evidências científicas, tá, gente, têm mostrado que até o grupo de supostos carnívoros, talvez, fossem herbívoros. Então, assim, ao analisar as fezes dos dinossauros, né, fezes essas fossilizadas, cujo nome científico é cropólito, o estudo demonstrou que a dieta da maior parte dos terópodes, com exceção dos tiranossauros rex e do Velociraptor, era possivelmente composta de plantas. É claro que existem outros dinossauros aí carnívoros, né, que essa pesquisa não avaliou, tais como aquele Giganotossauro, o Espinossauro e o Compsognathus, tá? Muitos deles eram carnívoros. Nesse último que nós acabamos de citar, Compsognathus, né? Ele, inclusive, muitos cientistas encontraram um pássaro no estômago de uma dessas aves aí em meados de 2007. Tá legal? Então, assim, se nós pudéssemos identificar e descrever todo tipo de dinossauro que já existiu, a proporção de herbívoro com certeza seria muito maior. Porém, sempre tem um porém, é claro, com dados muito mais recentes em mãos, né? O paleontólogo Dr. Reinaldo Bertini, da Unesp, aqui da Universidade de Rio Claro, ele afirma que maior parte dos dinossauros que habitavam a Terra, até o fim do período Cretáceo, que é 65 milhões de anos atrás, tinham uma dieta vegetariana. Aí, até os dinossauros faziam dietas vegetarianas. Professor, e como que determinava o sexo desses dinossauros? Atualmente, gente, os métodos existentes para determinar o sexo dos dinossauros
são muito controversos e inconsistentes. Tá? Um deles, para vocês terem uma noção, é por meio da comparação de pares de ossos, chamado de cheviron. Esse osso chamado cheviron, ele fica localizado no final da cauda de alguns dinossauros, né? E a forma e o tamanho dele é que diz se ele é macho ou fêmea, tá bom? E como que era a língua dos dinossauros? Você já viu aí em desenho a língua de crocodilo, ou no filme a língua do crocodilo? Não? Então, um crocodilo tem língua, mas ela mal aparece. E assim é também o dinossauro. O mais curioso nisso tudo, ainda é que uma pesquisa recente descobriu que a maioria dos dinossauros e pterossauros, eles também tinham a língua presa à boca. Então, assim, ao estudar os ossos do pescoço, né, dos dinos, por meio de tomografia computadorizada, alguns cientistas descobriram que esses dinos e pterossauros, eles tinham uma língua ancorada no chão da boca e não no céu da boca, tá? Então, semelhantes aos crocodilos aí. Bom, vamos dar uma olhadinha no vídeo, né? Para que vocês tenham uma noção mais exata de como que eram os dinossauros. Eu não vou colocar o vídeo no link, eu vou colocar o vídeo aqui mesmo, tá? E mediante a isso, a gente vê junto e depois eu dou uma travada aí para que a gente possa dar continuidade à aula, tá legal? Então só aguardem um minutinho, enquanto eu preparo a produção, eu vou tirar essa imagem de fundo depois, né? Eu vou tirar essa imagem de fundo e vou colocar o vídeo para vocês de uma maneira que a minha imagem não atrapalhe também. Eu vou sair um pouquinho daqui, tá legal? E aí vocês terão a liberdade de estar podendo ver aí o vídeo, né, tranquilamente. Só um minutinho, deixa eu colocar o loop aqui, tá? Fonte de mídia. Vou pedir para dar um loop, que eu ainda não sei a duração. Quando eu peço para dar looping, é como se o vídeo chegasse no final e desse mais uma rodada. Então, assim, o título do filme é Dinossauro, os Gigantes da Terra. Tá legal? Vamos lá, então. Os primeiros dinossauros. Período Triássico. Os dinossauros apareceram há 230 milhões de anos, no período Triássico. Naquela época, todos os continentes estavam unidos, formando um só, chamado de Pangeia. Os continentes sempre se movimentaram, e com o passar do tempo, a Pangeia se dividiu. O período Triássico é o período entre 251 e 200 milhões de anos atrás, em números redondos. O Celófise foi um dos primeiros dinossauros descobertos. Era magro, rápido e possuía ossos ocos, e por isso era leve. Foram descobertas 3 espécies que variam em tamanho e altura. Os primeiros dinossauros foram os carnívoros. Seu tamanho era pequeno e médio e andavam sobre os membros posteriores, patas traseiras. O Herrerasauro era um feroz predador, com dentes afiados e encurvados. Seus pés e unhas compridas lhe permitiam correr muito rápido. O Saltopus é um dos menores dinossauros conhecidos. Era muito rápido e se alimentava de insetos e répteis recém-nascidos. Pequeno e rápido corredor, o Estauricossauro era agressivo. Tinha a parte abaixo dos joelhos mais comprida que as coxas. O enorme Chonissauro vivia no oceano. Era lento ao nadar, mas era forte e possuía grandes nadadeiras para percorrer longas distâncias. O Plateossauro vivia em bandos e sua longa cauda era a metade do seu comprimento.
Andava sobre as 4 patas, mas se equilibrava sobre as patas traseiras para alcançar a vegetação alta. No final do período Triássico, os dinossauros herbívoros começavam a surgir. Naquela época, não existiam gramíneas, então eles se alimentavam de samambaias, folhas e cascas de árvores. Este grande Riojasauro era herbívoro e locomovia-se sobre as 4 patas, como os elefantes. Seus ossos da coluna eram ocos, o que ajudava a reduzir o seu peso. Viveu no final do período Triássico e deu origem, mais tarde, aos grandes dinossauros saurópodes. O Heterodontossauro, que quer dizer réptil com dentes diferentes, foi um herbívoro e semiquadrúpede que viveu no fim do período Triássico. O Lesotossauro possuía pernas como as das aves. Era pequeno, leve e movia-se muito rápido. Os grandes dinossauros, período Jurássico. No período Jurássico, o continente Pangeia se dividiu em 2 grandes continentes, a Laurásia, norte, e a Gondwana, sul. Novos oceanos se abriram, mas os dinossauros ainda podiam se mover com facilidade entre os continentes. O período Jurássico se encontra entre 200 e 145 milhões de anos atrás, em números redondos. O Brachiosauro era o mais pesado de todos os dinossauros conhecidos. Era herbívoro e, como as florestas eram abundantes, havia muito alimento para ele. Esse grandalhão usava seu pescoço para abocanhar as folhas das árvores mais altas. No período Jurássico, o clima era quente e úmido, favorecendo o crescimento das florestas. Com mais alimentação, os herbívoros aumentaram de tamanho e os carnívoros ficaram mais terríveis. O Alossauro foi um dos maiores predadores que já passaram sobre a Terra. Caçava os grandes dinossauros comedores de plantas. Embora fosse grande e pesado, podia correr até 30 km por hora. O Cetiossauro possuía os ossos da coluna sólidos, coisa que não acontecia com seus ancestrais, que tinham ossos ocos. Vivia perto da água e se movia lentamente, como os hipopótamos. O Pterodáctilo era um pequeno réptil voador que tinha ossos ocos, permitindo-lhe voar mais facilmente. Cuidava de seus ovos e dos filhotes depois que eles nasciam. O Dicraeossauro era considerado pequeno em relação a outros dinossauros gigantes. Por isso pesava menos e corria mais rápido do que eles. Mas isso não o tornava livre dos predadores carnívoros. Foi durante o período Jurássico que surgiram as primeiras plantas com flores. O Kentrossauro possuía placas pontudas triangulares no pescoço e pregos pontudos da metade das costas para trás. Sua cabeça era muito pequena e seu cérebro do tamanho de uma noz. O Diplodocus é o dinossauro mais famoso. Grande e pesado, ele tinha os pés largos e redondos e andava de forma semelhante aos elefantes. Apesar de ter um pescoço comprido, podia ter dificuldade para levantar muito a cabeça. O Seismossauro está entre os maiores dinossauros e é o mais comprido de que se tem conhecimento. Chegava a 52 metros. Sua cauda era como um chicote, que usava para se proteger dos predadores. Apareceu durante o final do período Jurássico. No período Jurássico, surgiram as primeiras aves e os primeiros mamíferos. Os dinossauros se tornaram mais adaptados que os primitivos répteis do período Triássico. O Estegossauro, apesar de assustador, era herbívoro. Suas placas ósseas nas costas serviam para regular a temperatura do corpo. Os espigões da cauda eram para a defesa.
O Massospondylus se apoiava nas patas traseiras para conseguir o alimento de plantas mais altas. A casca dos seus ovos era tão resistente quanto o couro. Os incríveis dinossauros. Período Cretáceo. No período Cretáceo, os continentes se dividiram, separando espécies de animais e reduzindo o tamanho de seus territórios. Os dinossauros se adaptaram à medida que o clima se tornava mais úmido. O período Cretáceo se encontra entre 145 e 65 milhões de anos atrás, em números redondos. O Saurólofo significa lagarto de crista. Era um dinossauro que possuía um bico semelhante ao das aves. Sua crista, na parte de cima do crânio, estendia-se até a nuca. No período Cretáceo, o ambiente estava em constante mudança. Alguns dinossauros ficaram maiores, outros menores. A quantidade de alimentos variava neste novo ambiente. O Velociraptor ficou famoso por sua velocidade, que alcançava até 60 km por hora. Formava bandos e cercava as presas para atacá-las. Oviraptor significa ladrão de ovos. Tinha mandíbulas fortes, preparadas para abrir ovos de casca dura de grandes dinossauros. O Triceratops tinha uma das maiores cabeças do reino animal, com mais de 2 metros. Possuía 2 chifres de 1 metro cada e outro menor sobre o nariz. Apesar da aparência ameaçadora, era vegetariano. Tiranossauro Rex significa lagarto tirano rei. Foi um dos maiores carnívoros terrestres. Acredita-se que era um carniceiro, assim como os atuais urubus. O Pinacossauro tinha uma enorme clava óssea no final de sua cauda e uma couraça formada de espinhos, tudo de que precisava para se proteger dos predadores. A evolução dos herbívoros no período Cretáceo levou-os a ficar menores do que eram no período Jurássico. Foi no final do período Cretáceo que os dinossauros se tornaram extintos. O Plesiosauro surgiu no período Triássico, mas viveu até o fim do período Cretáceo. Foram encontradas várias espécies. Foi vegetariano e comedor de peixes. O Cronossauro tinha uma boca que alcançava quase 2 metros e se alimentava de grandes animais marinhos. Vivia em alto mar, mas precisava desovar na terra, como fazem as tartarugas. O Sarcóssuchus foi um dos maiores crocodilos que já existiu. Vivia nas margens dos rios e se alimentava de grandes peixes e animais. O Pteranodonte foi um dos répteis que dominaram os espaços aéreos do Cretáceo. Seus ossos finos eram ocos, o que facilitava o voo. Vivia perto da costa marinha e se alimentava de peixes e pequenos animais. Os terríveis dinossauros. Carnívoros. O Eoraptor é um dos primeiros dinossauros de que se tem conhecimento. É o ancestral da maioria dos dinossauros predadores, inclusive do terrível Tiranossauro Rex. Depois da extinção em massa, que aconteceu no final do período Permiano, há 251 milhões de anos, o continente chamado Pangeia virou um deserto. Quando novas espécies começaram a surgir no período Triássico, foi o início do domínio dos dinossauros. O Ictiosauro, que significa peixe-lagarto, e que deu o nome à família dos ictiossauros, é um réptil adaptado à vida aquática. O ictiosauro podia competir com tubarões, que já nadavam em águas do período Triássico. O Batracognathus, que significa mandíbula de sapo, viveu durante o período Jurássico, há aproximadamente 150 milhões de anos.
Alimentava-se de pequenos insetos, como fazem os atuais morcegos. O gnatossauro, que significa mandíbula de lagarto, viveu há aproximadamente 150 milhões de anos durante o período Jurássico. Comia peixes e outros animais marinhos. O Gigantoraptor, que significa ave de rapina gigante, viveu no final do período Cretáceo, há aproximadamente 70 milhões de anos. É uma das maiores espécies encontradas do grupo dos oviraptores. Era um predador ágil com pernas longas. Espinossauro significa lagarto espinho. Era maior que o famoso Tiranossauro Rex, mas possuía dentes retos e não curvados. Seus braços eram um pouco maiores e mais fortes. O domínio dos dinossauros se estendeu por 3 períodos geológicos: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. No final do período Cretáceo, houve nova extinção de espécies, quando os dinossauros desapareceram. O Giganotossauro significa lagarto gigante do sul. Viveu no período Cretáceo, na Patagônia, região da Argentina. Igualava-se em tamanho e ferocidade ao grande Tiranossauro Rex conhecido. Os terópodes são dinossauros bípedes que andam sobre 2 pés e a sua alimentação é quase que totalmente carnívora. Eles são os terríveis carniceiros do período Jurássico e do período Cretáceo, porém são ancestrais dos pássaros que vivem hoje em dia. Carnotauro significa touro carnívoro. Tinha 2 pequenos chifres e dentes ameaçadores, além de olfato muito apurado para identificar carniça à distância. O sucomimo significa imitação de crocodilo. Seu crânio assemelhava-se ao do crocodilo, longo e estreito, adaptado para apanhar peixes. O abelisauro, que significa réptil de Abel, viveu no Brasil e caçava por toda a América do Sul. Seu crânio grande e leve, aliado às suas patas poderosas, transformava-se num temível predador. O Daspletossauro significa lagarto horroroso. Assemelhava-se ao Tiranossauro Rex. Numa mordida, feria mortalmente a presa, que caía logo depois. Bastava seguir a presa para fazer a refeição. Os fantásticos dinossauros. Herbívoros. O Melanorossauro era o maior dos dinossauros do período Triássico. Era ancestral dos pescoços longos do período Jurássico. Os saurópodes foram os dinossauros de corpo enorme e pescoço comprido, que terminava numa cabeça muito pequena. A cauda longa, junto com uma grande unha que a maioria possuía nas patas dianteiras, eram as suas armas de defesa. Foram os maiores seres vivos terrestres que já existiram. O apatossauro, também chamado de brontossauro, foi um dos maiores animais terrestres que já existiram, perdendo apenas para o argentinossauro e o seismossauro. Os saurópodes eram dinossauros quadrúpedes com patas altas, retas como colunas, terminadas em pés, dotados de dedos curtos e bastante parecidas com as dos elefantes. O coritossauro, que significa lagarto de elmo ou capacete, tinha um bico de pato. Vivia na América do Norte e seu habitat eram as áreas litorâneas, onde havia mais alimentos e menos predadores. O anquilossauro era recoberto por uma forte carapaça. Tinha uma clava na cauda que podia quebrar a perna de um tiranossauro rex com um golpe. O centrossauro, que significa lagarto de ponta afiada, possuía uma grande cabeça com 2 chifres pequenos no topo e um grande chifre na ponta do nariz, que serviam para a defesa. O Talahurus possuía enormes placas ósseas com espigões, que funcionavam como armadura protetora ao longo do corpo.
tinha uma pesada clava, ou massa, na ponta da cauda, que feria gravemente os carnívoros. O Sauroposeidon foi o dinossauro mais alto já encontrado. Sauroposeidon significa lagarto Poseidon. Poseidon era um deus que agia sobre mares e terremotos. Tinha ossos porosos e finos, que o tornavam leve, levando-se em conta o seu tamanho. Os saurópodes eram dinossauros vegetarianos. Muitos não tinham dentes apropriados para mastigar os vegetais, de modo que engoliam folhas inteiras. Também engoliam pedras para triturar os vegetais no estômago e facilitar a fermentação e digestão do alimento. O Chasmossauro, que significa lagarto de fenda no crânio, vivia em grupos na América do Norte. A grande cabeça com escudo e os chifres eram ótimas armas de defesa contra os predadores. O Titanossauro é considerado um dos maiores dinossauros brasileiros. Comia folhas do topo das árvores que ficavam a aproximadamente 6 metros de altura. O Torossauro, que significa lagarto-touro, atingia até 8 metros de comprimento, dos quais 3 eram apenas da cabeça. Tinha o maior crânio dentre os animais terrestres conhecidos, o que também podia lhe servir de escudo. Vivia em manadas e usava seus enormes chifres contra predadores, como o Tiranossauro Rex. O rei dos dinossauros, Tyrannosaurus Rex. Tiranossauro significa lagarto tirano. Sua aparência feroz lhe deu a reputação de ser o mais temível dos dinossauros. Era bípede, andava sobre 2 pés e tinha mãos minúsculas, com 2 dedos cada. Tyrannosaurus Rex significa lagarto tirano rei. O nome científico, em língua latina, é dado a todos os seres vivos que são classificados pela ciência. Este gigantesco carnívoro viveu durante o final do período Cretáceo. O réptil rei era tão comprido quanto um ônibus, mais alto do que uma casa e mais pesado do que 2 elefantes. Como todos os dinossauros, o T-Rex punha ovos, e sabe-se que ele cuidava bem do seu ninho. Acredita-se também que o tiranossauro ensinava os pequenos tiranossaurinhos a caçar. Numa mordida, o Tiranossauro Rex podia arrancar mais de 250 quilos de carne. O tamanho de suas mandíbulas tinha 1,20 m de perfil. Possuía de 50 a 60 dentes afiados e, se um deles quebrasse, outro nascia no lugar. As pegadas do Tiranossauro Rex podem medir 46 centímetros de comprimento. Parece, não é? Só que ele andava nas pontas dos dedos, como as aves. Na verdade, seu pé media mais de 1 metro de comprimento. O Tiranossauro Rex tinha braços fracos e pequenos. Não serviam para lutar nem para levar comida à boca, mas podiam servir para se apoiar ao levantar ou para dilacerar a carne de sua presa. Este é mais um mistério a respeito dos dinossauros que não foi solucionado. É extremamente importante, né? Em ação, ataque e defesa. O ataque dos dinossauros. Muitos deles, né, eles procuram ser catalogados de uma maneira diferente, né? Coisa que não dá para ter tanta certeza aí desse catálogo, né, que o pessoal costuma fazer. Tá legal? Então, assim, daqui a pouco a gente volta, né, com um pouco mais de teoria, desta teoria, tá?
Espero que tenham gostado do videozinho, tá? E já já a gente volta com um pouco mais de dinossauro. Tá legal? Já já eu ponho um complemento para vocês aí. Até mais.